estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-nos conhecer a vossa estrada. Uma palavrinha antes, as crianças da catequese, bem brevemente. Hoje a gente viu a história de Jesus falando de 2 filhos. Um que disse para o pai que não ia fazer a vontade dele, mas depois fez. E o outro que falou: sim, eu vou fazer, mas depois não fez. E qual que agradou mais ao pai? O primeiro. O primeiro que disse não, mas que depois fez. Porque para Deus o que conta são mais as nossas atitudes, mais do que as nossas palavras. A Deus a gente não engana, né? Deus vê. E Deus se importa mais com as nossas atitudes, as nossas decisões, mais até do que as nossas palavras. E também a gente sempre pode mudar, né? De repente a gente pode voltar atrás. A gente viu que falou uma coisa que não devia ter falado. É sempre tempo de voltar atrás e recomeçar. Para Deus nunca é tarde para recomeçar. Mesmo se a gente falou não uma vez, a gente pode voltar atrás e mudar de ideia, e a gente vai fazer a vontade dele. Casal Maria e Valduíno, nos 50 anos de matrimônio, significativo celebrar essas bodas de ouro no dia de Santa Teresinha, e a sua doutrina, ela que é uma grande doutora da igreja, ela que nunca fez grandes estudos teológicos, mas é uma grande doutora, porque ela descobriu a verdade fundamental. Descobriu não, ela conseguiu colocar de maneira simples e bela para a gente a questão da infância espiritual. Quer dizer, que de Deus a gente se aproxima por meio da humildade de uma criança. E é esta criança que às vezes não é nem capaz de subir uma escada, que se confiar no pai, ele a leva lá para as alturas daquela escada, se ela se deixa levar por ele. Isso é interessante, porque, na verdade, louvando a Deus pelos 50 anos do matrimônio de vocês, que é um testemunho para toda a nossa comunidade, para todo este mundo, ainda mais nos dias de hoje, em que o matrimônio é tão desacreditado, e tão poucas pessoas decidem colocar a sua família debaixo da proteção do Cristo vivo. É um testemunho vivo de que foi Ele que sustentou vocês nesses 50 anos. A verdade é que o dia do casamento não é o fim, mas é o começo.
É o primeiro passo de um casal que caminha junto com o Senhor Jesus Cristo, nas alegrias e nas tristezas, nos momentos de júbilo, porque é Ele que nos dá os júbilos e as alegrias, e nos momentos de cruz, porque é Ele que carrega a nossa cruz, e com Ele a gente carrega, juntos um com o outro, revestindo-se de humildade no relacionamento mútuo, como disse São Paulo. Qual o segredo de uma família que dura 50 anos? Talvez vocês até possam dizer depois, mas certamente tem a ver com a segunda leitura de hoje. Revestivos de humildade no relacionamento mútuo. Cada um considere que o outro é mais importante. Nada façais por vanglória ou por competição. Acho que tem muito disso num casamento que dura 50 anos. E a verdade é que o caminho de um casamento que dura 50 anos, ele passa de um amor de adolescente para um amor de criança. A gente imaginaria que viria um amor de um amor velho? Sim, velhos na idade, né? Mas não velhos interiormente. Interiormente o amor se renova cada vez e se torna sempre jovem, porque o Espírito Santo sempre renova o amor e transforma aquilo que era um amor de repente juvenil e de adolescente, num amor confiante e de criança, aquele que está sempre disposto a aprender, a recomeçar, a renunciar e principalmente a confiar. É assim que a gente reza e louva a Deus por tudo aquilo de maravilhoso que Ele operou na vida de vocês. A gente diz que o sacramento, ele é um sinal eficaz da graça de Deus. É um sinal porque, claro, ele mostra para o mundo o que a graça de Deus faz. Então ele mostra nesses corpos vivos de vocês o que a graça de Deus faz com cada um de nós. Mas ele também é eficaz, porque por meio da presença viva de Jesus Cristo na família de vocês, quantas pessoas será que Deus não tocou, o próprio Jesus Cristo vivo, por meio da fidelidade de vocês a Ele? E aquilo que Ele pediu a cada um de vocês, especialmente aos dois juntos. Louvemos a Deus por isso e peçamos que Ele fortaleça, mantenha sempre cheios de alegrias e que Ele sempre os ajude a carregar todas as cruzes que aparecerem e que seja por meio da fragilidade e humildade de cada um de vocês, que vocês sejam um sinal vivo e eficaz da graça de Jesus Cristo na nossa comunidade, no Brasil e neste mundo. Porque o casamento, a verdade, ele é para o mundo inteiro, porque Jesus Cristo salva o mundo inteiro. Povo de Deus, hoje, na primeira leitura, o profeta Ezequiel fala da responsabilidade individual de cada um de nós. Quando o povo de Israel ouviu essa profecia, eles estavam já no exílio da Babilônia, longe da pátria deles, eles perderam a cidade deles, Jerusalém, o templo, estavam lá longe, e a verdade é que eles sabiam que isso tinha acontecido por causa da infidelidade deles. Todos os profetas disseram isso para eles. Isso aconteceu porque eles tinham se afastado de Deus, tinham adorado a deuses estranhos, tinham oferecido coisas que Deus não tinha pedido, e mais ainda também tinham vivido a injustiça entre eles. O que é a justiça? Justiça é dar a cada qual aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe pertence. E eles não tinham vivido isso, e sofriam as consequências das suas decisões. Mas aconteceu o seguinte: tempos depois, eles ficaram 70 anos no exílio. Muitas das pessoas que estavam lá nunca tinham praticado essas obras. Eles nunca tinham adorado a deuses estranhos, nunca tinham vivido uma injustiça num grau tão grande, e eles sofriam as consequências das decisões dos pais deles. E aí eles diziam o seguinte provérbio: os pais comeram uvas azedas, só que os dentes dos filhos que se amarraram, né? Quem já comeu uva azeda sabe como é, né? Que arde os dentes, né? E fala, a gente comeu, os pais comeram, mas os nossos dentes que estão ardendo. E esse provérbio ofendeu muito a Deus. E Deus falou, não é assim. Por meu nome, em Israel, esse provérbio não será mais repetido, porque cada um responde perante mim segundo as suas próprias ações. Diante de Deus, a gente vem somente com as nossas decisões e com as nossas ações. Tem decisões e ações que ninguém pode responder por nós, nem no nosso lugar, que somos só nós que podemos dar diante de Deus. E a gente responde individualmente. Às vezes é muito comum
eu ouvi aqui, que nem eu sempre falo do hospital, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, e você é de alguma religião, você é cristão, você é católico, e a pessoa às vezes fala assim, eu não, mas a minha mãe era muito católica, ela rezava o terço todo dia, ou então minha avó era muito católica. Que bom, louvado seja Deus pela sua avó, pela sua mãe, mas perante Deus a gente responde com o nosso coração. É diante dele que a gente deve dar a nossa resposta individual. Ninguém pode dar no nosso lugar. E para o povo de Israel, que sofria as consequências das ações dos seus pais, é verdade que as ações dos pais têm consequências nos filhos? Claro que tem. Se um pai e uma mãe decidirem serem irresponsáveis com o seu dinheiro e gastarem tudo, a família fica pobre? Fica pobre. Se um pai e uma mãe decidem não transmitir a fé, não rezar junto com seus filhos, os filhos sofrem as consequências espirituais disso? Sofrem as consequências espirituais disso, sim. Mas quem tem a última palavra? As decisões dos antepassados ou as nossas decisões passadas, ou a palavra de Deus e o juízo individual de cada um deles? A última palavra é dele. O juízo individual é dele. No Evangelho, Jesus fala da imagem dos 2 filhos, um que tinha dito não, mas que mudou de ideia e fez a vontade do Pai. Qual que foi a última palavra? A última palavra foi da sua decisão passada ou foi da sua decisão atual? A última palavra foi da sua decisão atual. A verdade é que a gente sofre sim as consequências de coisas passadas, sejam dos nossos antepassados, sejam das nossas próprias decisões passadas, mas a verdade é que a graça de Deus nos socorre hoje. E hoje Ele pede a nossa resposta e Ele nos dá todos os auxílios necessários para que nesta situação difícil ou fácil em que nós nos encontramos, para que Ele nos socorra e nós possamos viver segundo a sua vontade hoje. Uma resposta que só nós podemos dar. Talvez estejamos sofrendo, talvez é difícil, mas a graça de Deus é sempre no hoje, não é no passado. É hoje que Ele nos socorre, e por meio deste sofrimento e dessa dificuldade, hoje Ele vai manifestar a sua glória, se nós dissermos sim para Ele. A graça de Deus é sempre no hoje. E a resposta que Ele pede é sempre hoje, é sempre para nós hoje, e individual, para cada um de nós. Ninguém pode dar no nosso lugar. É sempre tempo de voltar atrás e se converter. Na segunda leitura, São Paulo faz aquele hino bonito que fala do Cristo. Ele pede que as pessoas tenham esta humildade no relacionamento mútuo, que cada um considere que o outro é mais importante, e ele coloca que a razão disso é que o Cristo, sendo de condição divina, não se apegou a todos os seus privilégios, mas se abaixou e tornou a forma de um escravo, obediente até a morte e morte de cruz. Essa frase de São Paulo, ela é a razão da eficácia de todos os sacramentos de toda a vida da igreja. Eu vou repetir. Esta frase de São Paulo é a razão da eficácia de todos os sacramentos e da vida da igreja. Porque Deus pode falar com as pessoas fora da igreja? Pode. Ele pode dar a sua graça para pessoas fora da igreja? Pode. Eu encontro a presença de Jesus Cristo lá na natureza, na beleza, em coisas extraordinárias que acontecem lá fora, nos grandes fatos da história? Reconheço sim, Ele está ali. Mas na igreja, como que eu encontro a Deus? Na igreja eu encontro a Deus na forma como Ele quis ser encontrado, que é a forma humilde. Lá fora eu encontro a Deus de maneira gloriosa. Na igreja eu encontro a Deus pela sua palavra, proclamada por um pecador aqui da frente, de forma humilde. Lá fora eu encontro a Deus que pode ser que provê o sustento da minha vida inteira, mas aqui eu encontro a Deus presente sobre as formas humildes da sua última ceia, como Ele quis ser reconhecido. E porque Ele foi humilde, diz que o Pai o elevou acima de todo poder e principado, e por isso ao nome de Jesus seja dado, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e todo mundo reconheça que para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor.
porque Ele é humilde. E na igreja a gente encontra a Deus e a Jesus Cristo na sua forma humilde, como Ele quis ser encontrado, obediente até a morte de cruz. Na Eucaristia a gente encontra a Jesus, não de modo qualquer, mas de modo humilde. E se aproximando da humildade dele, Ele nos coloca para dentro e nos faz humildes, como Ele. Ele nos abraça para dentro da sua humildade e nos dá os seus sentimentos do seu coração. Este coração que é capaz de se abaixar e de lavar os pés dos seus discípulos, a cada um de nós. E nos torna capazes disso, de sermos humildes como Ele. Porque esta é a virtude que mais agrada a Deus, a humildade. Santa Teresa, não esta, a outra, a mãe dela, né, mãe espiritual, Santa Teresa de Ávila, ela fala que a humildade agrada tanto a Deus, porque a humildade é a verdade. A humildade é a verdade a respeito de nós mesmos. E a humildade de Jesus? É a verdade que Ele era um escravo? A humildade de Jesus é a verdade do quanto Deus nos ama, de ser capaz de se abaixar para lavar nossos pés e de estar aqui nas mãos de pobres pecadores e frágeis, de estar dentro de uma família de pessoas simples e humildes e através de pequenos instrumentos humildes fazer grandes coisas. É a graça de Deus que é capaz, com os sacramentos, de fazer coisas maravilhosas por meio da humildade dos seus sinais. A vida da igreja é a continuação da humildade de Jesus Cristo. Que a gente possa aproveitar esta proximidade de Jesus, que se abaixa, e hoje nesta Eucaristia, que a gente possa fazer as perguntas que têm a ver com o Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, ao Pai: qual é a sua vontade? O que o Senhor me pede? Em segundo lugar, será que eu já disse não alguma vez a esta vontade? Se eu disse não, então eu quero mudar. Hoje eu mudo e quero, a partir de agora, dizer sim. Como que eu posso cumprir esta vontade? E depois pedir a graça, porque Deus nunca nega a sua graça para os corações humildes, e especialmente para aqueles que querem ser fiéis. Amém.